Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre tipos de predicados. Existem 3 tipos de predicados: o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Vamos começar pelo predicado nominal. Para identificar o predicado nominal, fique atento à frase. Observe essas frases e vejam que eu já destaquei os verbos pareciam, estar e permaneceram. O que eles têm em comum? São os verbos de ligação. Então veja a primeira frase, os alunos pareciam agitados. Quem pareciam agitados? Os alunos. Então o sujeito, os alunos. Agitados é a característica desse sujeito. Vejam, percebam que esse verbo pareciam, ele não acrescenta dados sobre o sujeito. Os alunos pareciam o quê? É o adjetivo agitados que vai complementar o sujeito. Então, neste predicado, a palavra mais importante, o núcleo dele é agitados, porque agitados é quem vai dar significação ao sujeito, e não o verbo. Então, pareciam agitados é um predicado nominal. Por quê? Porque ele é composto de um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, que é agitados, que caracteriza o sujeito, os alunos. Na frase seguinte, a professora está ocupada, ocorre a mesma coisa. Essa forma verbal está do verbo estar não diz nada sobre o sujeito, a professora. Nós não temos referência alguma, né? A não ser em ocupada, que é um adjetivo que caracteriza a professora. Então, o predicado está ocupada tem como núcleo o adjetivo ocupada. Por quê? A professora ocupada, ele é o predicativo de professora. Então, o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito formam um predicado nominal. Na frase seguinte, os alunos permaneceram calados. Permaneceram também é um verbo de ligação. Não é um verbo nocional, ele não acrescenta informações ao sujeito. Calados é quem vai me dizer, que vai dar a condição desse sujeito. Então, no predicado, permaneceram calados, calados é o núcleo desse sujeito. Então, eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, que é calados. Portanto, trata-se de um predicado nominal. Então, conceituando, predicado nominal é aquele que tem como núcleo um predicado do sujeito. Os verbos que ocorrem nesses predicados são sempre verbos de ligação, não tem como confundir. Os verbos de ligação podem ser os verbos ser, estar, permanecer, andar, ficar, continuar, parecer, virar, tornar-se. Esses verbos todos atuam frequentemente como verbos de ligação, mas fiquem atentos. Dependendo do contexto de uma oração, eles podem assumir transitividade, né? O caso do verbo andar, por exemplo. Fiquem atentos ao contexto. O contexto é quem vai dizer se esse verbo ele está como de ligação ou não. O predicado verbal. O próprio nome já está dizendo, verbal. Significa que o verbo é o núcleo desse predicado. Observe nas frases. Natália adora doces. Laís gosta de frutas. Nicolas emprestou o livro à colega. Amanda viajou. Vejam que nesta frase, Natália adora doces, quem adora doces? Natália, que é o sujeito. Adora é um verbo transitivo direto, porque quem adora, adora algo. Adora o quê? Doces. Então, num verbo transitivo direto, ele que vai atribuir uma ação à Natália. Ele dá significação para o que ela faz. Ele é um verbo nocional, é um verbo carregado em significados. Por isso que ele é o núcleo desse predicado. Doces é objeto direto desse verbo. Então, eu tenho aqui um predicado verbal.
A mesma coisa embaixo. Laís gosta de frutas. Quem gosta, gosta de algo. Eu tenho um verbo transitivo indireto, ligado ao seu objeto indireto pela preposição, né? De frutas. Então, vejam, Laís gosta, ele já atribui ao sujeito uma condição, né? Daí a importância desse núcleo desse predicado. No seguinte, Nicolas emprestou o livro à colega. Nicolas emprestou o quê? O livro. Emprestou a quem? A colega. Então, nós temos aqui um verbo bitransitivo. Ele é transitivo direto e indireto. Nicolas emprestou. Esse emprestou define a ação exercida pelo sujeito. Portanto, é um predicado verbal que tem como núcleo principal o verbo e os seus objetos. Amanda viajou. Viajou é um verbo intransitivo. Ele não necessita de complemento. No caso do verbo intransitivo, ele sozinho diz tudo, né? Eu só acrescento um complemento caso eu queira ampliar a informação. Então, eu tenho aqui um verbo intransitivo. Todos eles são predicados verbais, porque o verbo é o núcleo de cada um desses predicados. Conceituando, o predicado verbal é aquele que apresenta um verbo como núcleo. Os verbos que ocorrem nos predicados verbais são verbos transitivos diretos, transitivos indiretos, verbos bitransitivos e verbos intransitivos. Esses verbos também são chamados de verbos nocionais, ou seja, verbos ricos em significado em relação ao sujeito, que determinam a condição do sujeito. E o último é o predicado verbo nominal. O nome já está, né, expressando o que ele significa. Quer dizer, ele tem como núcleo o verbo e o nome. Vejamos o exemplo. Os alunos saíram da aula felizes. Quem saíram da aula felizes? Os alunos. Saíram é um verbo intransitivo. Neste caso, felizes está dando uma informação sobre os alunos. Ele é o predicativo do sujeito. Então, quando eu tenho um verbo intransitivo como núcleo, mais um predicativo do sujeito como núcleo, eu estou diante de um predicado verbo nominal, porque dentro desse predicado eu tenho dois núcleos, duas importantes informações sobre o sujeito. Um verbo nocional, saíram, indicando a ação expressa pelo sujeito, e felizes, que caracteriza o sujeito. No segundo exemplo, o jogo deixou Leonardo apreensivo. O que deixou Leonardo apreensivo? O jogo, o sujeito. Deixou é um verbo transitivo direto. Né? Deixou quem? O Leonardo. Mas como Leonardo, que é objeto direto desse verbo, ficou? Né? Qual foi a condição do Leonardo, a característica do Leonardo? Apreensivo. Apreensivo aqui é um predicativo do objeto. Então, se eu tenho numa frase, né, um verbo transitivo direto ou indireto, né, com o seu objeto, mais um predicativo desse objeto, eu tenho um predicado verbo nominal, porque eu tenho dois núcleos. O verbo deixou, né, que faz a referência ao jogo, à ação que o Leonardo exerceu, nesse caso aqui ele está de forma paciente, né, e apreensivo, que é a característica do Leonardo, que é o predicativo do objeto direto. Portanto, é um predicado verbo nominal. Na terceira frase, todos assistiram ao documentário emocionados. Quem assistiram ao documentário emocionados? Todos. Todos é o sujeito.
Quem assiste, assiste a algo. Eu tenho um verbo transitivo e indireto. Ao documentário, é o seu objeto indireto. Emocionados. Quem está emocionado? Documentário ou o sujeito? Todos. Sujeito, né? Todos emocionados. Portanto, eu tenho aqui um predicativo do sujeito. Vejam como esse predicativo está longe lá do sujeito, né? Ele está dentro desse predicado. Portanto, se eu tenho um predicado com verbo transitivo indireto e um predicativo do sujeito, eu tenho um predicado verbo nominal, porque são dois núcleos. Assistiram, que é a ação exercida pelo sujeito, emocionados, que caracteriza o sujeito. São dois núcleos, né? Um verbo e um predicativo, um nome. Portanto, o predicado verbo nominal é aquele que apresenta dois núcleos. Um núcleo verbal, que pode ser um verbo transitivo, intransitivo, né? É um verbo assim que nós chamamos de verbo nocional, porque ele é um verbo que expressa uma ação, tem uma significação, uma influência sobre o sujeito. E um núcleo nominal, né? Esse núcleo nominal é aquele adjetivo que caracteriza o sujeito, que a função sintática dele na frase é a de predicativo do objeto ou do predicativo do sujeito, né? Ele vai caracterizar o substantivo. Então, ele pode caracterizar o sujeito ou o objeto direto. Por isso que nós vamos chamar de núcleo nominal. Vamos praticar um pouco. Na letra A professora não chegou. Quem não chegou? A professora. Portanto, esse predicado só tem um núcleo, o verbo chegou. Trata-se, então, de um predicado verbal. Luca e eu conversamos muito. Nesta frase, nós temos um sujeito composto, com dois núcleos, Luca e eu. Conversamos muito. Mas a ação exercida por esse sujeito composto foi a do verbo conversar. Portanto, aqui também nós temos um predicado verbal, né, que expressa a ação do sujeito composto. O dia está lindo hoje. Está é um verbo de ligação. Lindo é a característica do dia. Quem está lindo hoje? O dia. Esse tipo de predicado é um predicado nominal, porque o núcleo é lindo, que caracteriza o dia. A tarefa deixou João Vitor cansado. Cansado é uma característica do João Vitor. A tarefa deixou quem? João Vitor, objeto direto do verbo. Cansado é a característica do objeto direto, portanto, eu tenho dois núcleos, o verbo transitivo e o nome, o adjetivo que caracteriza o objeto direto João Vitor. Eu tenho, portanto, um predicado verbo nominal. Eu espero que vocês tenham todos compreendidos. Façam os exercícios e até a próxima aula.